Ah, já sei, pode ser tipo 11 Homens e um Segredo. Fala aí, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e polêmicas vazias absolutamente ditatorial. Vamos de a seleção de todos os tempos, mas é a minha seleção. A sua, você põe nos comentários, beleza? Então eu estabeleci critérios, porque para fazer essa seleção eu precisava ter embasamento. E para embasar eu precisava ter visto. Portanto, a seleção de todos os tempos aqui do Polêmicas Vazias é apenas dos jogadores que eu vi jogar. Só para não dizer que não falei dos antigos, eu também fiz a lista dos jogadores históricos, de peso histórico, dos maiores, não necessariamente que eu vi jogar. Beleza? Então vamos lá, começando obviamente pelo goleiro. E como eu já defendi aqui no Polêmicas Vazias, o Buffon é o maior goleiro da história do futebol. Portanto, é o goleiro que encabeça a minha seleção de todos os tempos. Já falei uma vez e repito, não tem como o melhor goleiro da história não estar dos anos 90 para cá. É a posição que mais evoluiu. Os goleiros hoje são mais rápidos, mais altos, mais ágeis, portanto, tecnicamente falando, os melhores estão de 90 para cá. Aí é bom explicar agora que a gente vai para os jogadores de linha. A gente tinha que decidir o esquema tático dessa seleção. Quando eu digo a gente, lê-se eu, tá? Para caber os jogadores que eu acho que devem estar nessa seleção de todos os tempos, eu escolhi um ousado 3-4-3. E antes de encerrar o programa, eu ainda digo quem comandará esta seleção, porque só há um treinador capaz de colocar todos esses nomes de forma competitiva no mesmo time. E eu já dei a dica de quem seria esse treinador. E a zaga começa com Gamarra de um lado, Maldini do outro e Baresi centralizado, funcionando como um líbero, que foi o que ele foi durante boa parte da vida e foi um dos maiores da história. Mas explicarei um por um essas escolhas. Explicarei uma por uma. Começando por Gamarra. Se você não viu jogar, procure os lances do Gamarra no YouTube. Foi um dos maiores zagueiros da minha geração, um zagueiro baixo, um zagueiro que não era tão forte, mas com um tempo de bola preciso. Um jogador que unia técnica, entrega, tempo de bola. Todas as características de um grande zagueiro estavam resumidas no Gamarra, e é um dos maiores nomes da história da seleção do Paraguai. É bom lembrar que em 98 o Gamarra jogou a Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, chegou até as oitavas de final, foi eliminado pela França com um gol de ouro, mas não fez uma falta sequer. Para falar a verdade, o Gamarra disputou 3 Copas, tá? Ele jogou a Copa de 98, de 2002 e de 2006. E somando as 3 Copas, ele só fez 6 faltas. Portanto, um cara com este currículo tem que estar na minha seleção de melhores de todos os tempos. Do lado esquerdo temos Maldini. Maldini que começou a carreira como lateral esquerdo e se consagrou como zagueiro. Portanto, nesta seleção, se precisar, ele pode quebrar o galho em 2 funções. Um zagueiro de enorme elegância, também com um tempo de bola espetacular, não era maldoso, extremamente leal, um líder nato e que fez história na seleção italiana e em um Milan absolutamente vencedor. Lembrando que o Maldini é um dos 2 jogadores com camisa aposentada no Milan. O outro também está na minha seleção. Sim, o Baresi foi o primeiro a ter a sua camisa aposentada no time do Milan. É outro jogador extremamente vencedor, revolucionou a posição de líbero, um zagueiro também muito leal, com boa saída de bola, excelente passe, uma liderança absurda e um poder de antecipação que raramente eu vi na minha vida como espectador ou como jornalista esportivo. Nunca vi um zagueiro ter todos os dotes que Baresi tinha. Baresi ainda disputou a Copa de 90, chegando até as semifinais em casa e sendo eliminado pela Argentina, e em 94 chegou até a final, jogou contra o Brasil e acabou perdendo um pênalti, mas é bom lembrar, a atuação dele contra o Romário, ele mesmo machucado, foi quase que perfeito. O Romário diz até hoje que ali foi uma das marcações mais implacáveis que ele teve na carreira. E agora vamos para o meio-campo, começando com o nosso camisa 5 raríssimo, que também revolucionou a sua posição. De lá para cá, hoje talvez seja muito mais comum
nós vermos volantes desse estilo. Mas quando o Redondo apareceu, era uma peça raríssima. Pena que as contusões no joelho acabaram encurtando a carreira do maior e melhor volante que eu vi jogar. E o Redondo, para quem não sabe, ele era espetacular dentro e fora de campo, porque na Copa do Mundo de 90 ele chegou a ser sondado para ir para a seleção. E sabe por que ele não foi? Por dois motivos. Primeiro, que ele queria continuar estudando e ia atrapalhar os estudos. Segundo, e é o motivo que os argentinos acham que foi o real motivo dele não ir, ele não concordava com a estratégia defensiva daquela seleção argentina. É ou não é um jogador diferenciado? E em 98, ele voltou a não jogar uma Copa do Mundo porque não quis cortar o cabelo. O seu treinador queria que a seleção tivesse todo mundo com o cabelinho cortado. Ele falou, não, no meu cabelo ninguém toca. Sim, é bizarro, mas é verdade. Depois da nossa proteção da zaga, começa a vir os jogadores, que saem para o jogo. E o primeiro deles é Iniesta, um jogador absurdo, um meio-campo quase que completo, e o ícone de um modelo de jogo. Daqui a muito tempo, quando você lembrar do Barcelona do Guardiola ou do Barcelona do início do século XXI, fundamentalmente você vai lembrar de Xavi, Iniesta e Messi. Mas o Iniesta conseguia ter a qualidade de marcação, de preencher o meio-campo que o Xavi também tinha, mas com um poder de decisão muito maior. Portanto, Iniesta é presença certa no nosso time de todos os tempos. Na frente temos Zidane e Maradona. Claro que eu não ia deixar o Maradona fora da minha seleção de todos os tempos. Goste você ou não. O Zidane talvez tenha sido o jogador mais elegante, mais plástico da história do futebol. Poucos jogadores conseguiam dar tanto espetáculo com tanta eficiência quanto o francês. O Zidane jogava com a cabeça erguida, tinha uma facilidade enorme para conduzir a bola, para dar drible em espaço curto e, para além disso, ele tinha um poder de decisão e de enxergar o jogo para dar passes espetaculares, como poucas vezes a gente viu no futebol. Ele fez o gol da história da Liga dos Campeões, pegando aquela bola de canhota na final contra o Bayer Leverkusen. Portanto, Zidane é o nome ideal para preencher o nosso meio-campo e deixar que o Maradona jogue livre, leve e solto. Porque é bom lembrar, o Zidane marcava a beça, tá? Sim, chegamos ao Maradona, o nosso camisa 10, um jogador que é a genialidade, a criatividade em estado puro. O Maradona tinha tudo para dar errado, né? Um jogador baixinho, às vezes fora de forma, com uma perna só, mas que tinha uma capacidade de rabiscar as defesas, de criar jogadas, de liderar os seus elencos, que era algo absurdo. Tanto que o Maradona, durante muito tempo, foi o único, para muita gente, a incomodar o reinado do Pelé. No ataque eu confesso que tive muita dificuldade, tive que cortar gente. E aí leia esses jogadores que eu eliminei. Por exemplo, o Bergkamp, que era um cara absurdamente talentoso, assim como eu tive que tirar o Romário também da lista. Infelizmente, o baixinho perdeu o lugar para os três nomes que eu vou falar. A nossa lista tem Cristiano Ronaldo na ponta esquerda. Sim, o Cristiano, quando apareceu como um jogador, um ponta inventivo, driblador, que pedalava, que dava firula e que muitas vezes trocava a jogada mais eficiente pelo drible mais espetacular. Mas o Cristiano entendeu o que o jogo precisava e foi se tornando cada vez mais funcional, cada vez mais goleador. Tanto que hoje já é o maior artilheiro da história do Real Madrid e com uma média inacreditavelmente superior a um gol por jogo. Se tem o Cristiano de um lado, tem Lionel Messi do outro. O Messi, eu já falei algumas vezes aqui, é o maior atacante e o maior meia que eu já vi. Tanto que é o líder em gols e o líder em assistências no Campeonato Espanhol. Ou seja, números que não são para qualquer um. E para completar o trio, um 9 fenomenal. Já disse, né? Nenhum atacante assombrou tanto o mundo no auge quanto o brasileiro. O Ronaldo fez algo que talvez nenhum jogador desse time que eu elegi aqui conseguiu fazer. De cair o queixo por onde passava, das pessoas se perguntarem de onde vem essa criatura que conseguia unir velocidade, técnica, eficiência e uma enorme habilidade. O Ronaldo não era só força física, muito pelo contrário, ele era força física aliada a muita habilidade. E para fazer esse time funcionar, eu só posso entregar na mão do treinador que eu já disse algumas vezes, para mim é o melhor técnico da história do futebol,
Pepe Guardiola. Guardiola seria sim capaz de fazer esse time jogar. Ele seria sim capaz de pegar o meio-campo com o Redondo, Iniesta, Maradona e Zidane e fazer ser funcional. E um ataque com esses três homens, Ronaldo, Messi e Cristiano Ronaldo, e também fazê-los funcionar. Basta ver o que ele fez várias vezes no Barcelona, o que ele fez várias vezes no Bayern de Munique, trocando o jogador de posição, improvisando gente nas posições. Portanto, esse 3-4-3 na mão do Pep Guardiola seria um time espetacular. E se você acha que o Mourinho é melhor que o Guardiola, desculpa, saia do vídeo. Acho que é justo que a gente faça a seleção histórica do futebol, considerando a importância de alguns jogadores, as vitórias de alguns jogadores, os títulos de alguns nomes e os papéis que eles representaram ao longo das suas carreiras. Portanto, a seleção dos maiores, e aí não necessariamente que eu vi jogar, é a seguinte: Yashin no gol. E aí vamos num 4-4-2 tradicional, tá? Já que estamos falando de futebol romântico, vamos num esquema sem muita invenção, com o Carlos Alberto na lateral direita, os zagueiros Beckenbauer e Bobby Moore, ambos campeões do mundo, e na lateral esquerda, Nilton Santos. No meio-campo temos o genial Didi, à frente com o Cruyff, junto com o Maradona. E ao lado do Maradona, outro argentino que vai encostar no ataque, que vai ter liberdade para flutuar nesse time, que é Alfredo Di Stéfano, até hoje considerado o maior jogador da história do Real Madrid, tá? E no nosso ataque, mais brasileiros e uma dupla que nunca perdeu com a camisa da seleção. Uma dupla, inclusive, que Vítor Sérgio Rodrigues já elegeu como talvez a melhor dupla de ataque de todos os tempos, Pelé e Garrincha. Portanto, essa é a minha seleção histórica, a seleção de quem não é idiota ao ponto de ignorar o que esses caras fizeram pelo futebol. Mas uma coisa é a seleção que eu vi jogar, daqueles que eu considero os melhores. A outra é uma seleção de quem eu considero os maiores e que eu tenho total respeito por eles, tá? E chegou a hora do Opiniões que você não tem o direito de ter. O Opiniões de hoje é o seguinte: eu elegi o Ronaldo como atacante da minha seleção. E hoje eu vou explicar de onde surgiu essa expressão Opiniões que você não tem o direito de ter. Surgiu envolvendo exatamente o nome do Ronaldo. Aqui no Esporte Interativo tem a turma que cuida do melhor futebol do mundo, o nosso popular MFM. E lá tem um cidadão chamado Otávio Rodrigues, que por sinal entende muito de futebol e é um torcedor fanático da Juventus. E aí entra o problema. Glorioso Otávio, um determinado dia, a gente estava conversando seleção de todos os tempos e papapá, e vai e volta, e nome aqui, nome acolá. Eis que ele me coloca Del Piero na seleção dele de todos os tempos. E aí eu, como um democrata, falo: pera lá, você tirou quem? E aí ele diz: tirei o Ronaldo. Poxa, não, essa opinião você não pode ter. E aí surgiu essa expressão hoje consagrada na internet brasileira, é justamente a comparação. O cara não pode achar que o Del Piero é melhor que o Ronaldo. Eu entendo que ele seja fã, ele tem todo o direito de ser fã, mas uma coisa é você ter um apego afetivo, a outra é você ser cego. Portanto é isso, Polêmicas Vazias toda sexta-feira, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Se você já é inscrito, ótimo, parabéns. Se não é, inscreva-se, aproveita e clica no sininho para receber notificação. E no programa de hoje é importantíssimo que você vá lá nos comentários, encha a caixa de comentários, concordando, discordando e elegendo a sua seleção de quem você viu jogar, que é para ficar mais fácil. E aí a turma vai concordar, vai discordar, vai xingar, vai elogiar. Põe sua seleção e aproveita e deixa aquele likezinho maroto. Então beleza, semana que vem nós vamos aos comentários para ver a seleção de vocês e aproveitar e tirar aquele tema bacana para agradar um pouquinho os nossos queridos internautas.